Seja bem-vindo ao Andi TV. Depois da eleição de 17 de julho, que escolheu Evaristo Carvalho como novo presidente da República de São Tomé e Príncipe, a Andi TV registrou algumas reações dos candidatos concorrentes, líder partidário e analistas. O candidato Evaristo Carvalho foi o primeiro a reagir assim que o presidente da Comissão Eleitoral Nacional tornou público o resultado parcial da eleição de 17 de julho. Uma reação com o sabor da vitória. Como disse desde o início, podem confiar em mim que eu vou exercer a função de Presidente da República com toda a seriedade, com toda a lealdade e sempre contribuindo para o avanço de São Tomé e Príncipe. Um presidente conselheiro, colaborador e fiscalizador é o que Evaristo Carvalho promete ser nos próximos 5 anos. Um presidente colaborador, um presidente conselheiro, um presidente também fiscal, sempre atento para que tudo corra dentro da normalidade. A coabitação política com o governo foi expressa durante a sua campanha e o eleito reafirma que será uma mais-valia para o país. Uma ideia também comungada pelo atual chefe do executivo e líder do partido que apoiou Evaristo Carvalho. Ajudar porque vai ajudar grandemente, porque é uma coligação, digamos, de dirigentes que têm o mesmo pensamento, têm o mesmo programa, e facilmente fazer entendimento e diálogo para que se trabalhe de facto em prol do país, em prol da juventude, em prol das crianças santomenses, em prol do bem-estar de toda a população. Todos os santomenses sabem os vários episódios das coabitações difíceis. Será provavelmente a primeira vez que nós podemos ter uma coabitação, mas não é só um problema de instituição, é também um problema das pessoas que encarnam as instituições e toda a gente sabe também a excelência das relações pessoais entre Evaristo Carvalho e Patrício Trovoada. Daí que eu acho que não há nuvens nenhuma e eu estou ávido amanhã, quando eu digo amanhã, no dia 3 de setembro, quando ele tomará posse, de começarmos a trabalhar juntos. Ainda na senda das reações, a candidatura da Maria das Neves recusa os resultados destas eleições, exigindo a anulação das mesmas por não considerar que foram justas, livres e nem transparentes. Contrariamente ao que tem vindo a ser propalado nos órgãos de comunicação nacional e internacional, São Tomé e Príncipe ainda não tem o novo Presidente da República, porque o que se assistiu ontem nos órgãos de comunicação social estatal, particularmente na televisão santomense, demonstra o culminar de um processo ardilosamente preparado e previamente anunciado pelo seu líder de que seu candidato teria que ganhar, custe o que custasse. Testemunham esta afirmação o que os cidadãos puderam assistir nos ecrãs da televisão, onde um processo que parecia totalmente transparente acabou por desmoronar-se ao ser estranhamente suspenso quando os dados apontavam peremptoriamente para uma segunda volta, faltando ao suposto candidato eleito um diferencial em cerca de 2.000 votos em relação aos outros 2 candidatos mais votados para ser considerado vencedor à primeira volta. Com efeito, ato contínuo, o jornalista-chefe que conduzia o programa anunciou um intervalo, fim do qual retoma o programa para estranhamente suspender a divulgação dos resultados, tendo mesmo despedido dos telespectadores. Por incrível que pareça, retoma o programa horas depois para anunciar que Evaristo de Carvalho, candidato do partido no poder, teria sido vencedor das eleições à primeira volta, quando o técnico informático, convidado pela própria estação televisiva Sr. Felisberto Branco, garantira que era inevitável uma segunda volta
destas eleições. Acresce a esta grave constatação uma série de irregularidades, designadamente o impedimento de eleitores de poderem testemunhar a contagem dos votos, fechando compulsivamente as janelas e portas das assembleias de voto durante o processo de contagem, indiciando claramente a adulteração e manipulação dos resultados, incluindo a possibilidade de introdução de novos boletins nas urnas a favor do candidato do partido no poder. Em círculos eleitorais onde uma grande maioria de eleitores não exerceu o seu direito de voto, foi anunciado um exacerbado número de votos em detrimento da nossa candidatura. Como explicar que um cidadão que vai à Assembleia de Voto para exercer o seu direito de voto não pode fazê-lo porque alguém já tinha votado no seu lugar? Face ao acima exposto, a candidatura da doutora Maria das Neves vem publicamente recusar os resultados destas eleições e exige a anulação destas eleições presidenciais do dia 17 de julho de 2016, porque não foram justas, livres nem transparentes. Por sua vez, o candidato Manuel do Rosário diz sentir satisfeito, não obstante os resultados alcançados, e felicita o vencedor. Não obstante, como referi ontem, alguns trabalhos de fundo que deveriam ter sido feitos pela Comissão Eleitoral no que concerne a uma melhor clarificação com relação ao boletim de votos, tendo em conta que houve elementos presentes que não faziam mais parte da candidatura. Portanto, eles poderiam se manter como mantiveram, mas o trabalho de fundo deveria ter sido feito pela Comissão Eleitoral, o que eu repudio. Eu quero felicitar a todos que concorreram para estas eleições. Eu quero felicitar o vencedor e quero pedir a Deus que implore no seu coração, junto ao governo, para trabalhar em desenvolvimento deste país e deste povo, para tirar o país da pobreza em que se encontra. Eu quero dizer que eu me sinto satisfeito com os meus resultados, porque os meus resultados foram altamente biológicos. Não utilizei nenhum catalisador para os resultados obtidos. Daí que, sendo ele um resultado natural, sinto-me satisfeito porque muitas vezes as coisas, quando são artificializadas, o tempo de duração é menor. Reparemos, quando nós muito adubamos as plantas, elas reproduzem-se em quantidades, mas a longevidade do fruto é muito reduzido. Por isso eu me sinto satisfeito com os meus resultados, não obstante eu ter esperado um pouco mais. A vida continua, a luta continua, a amizade continua. Eu espero que, não obstante cada um ter utilizado os seus métodos, os seus mecanismos para as suas campanhas eleitorais, terminamos as campanhas, alguém ficou vencedora. Eu espero que todos nós abraçamos uns aos outros para que continuemos a trabalhar em desenvolvimento desta nossa nação, que é um país pequeno, um país que pode ainda conhecer um novo rumo de desenvolvimento econômico e social. Em comunicado distribuído à imprensa, a candidatura de Manuel Pinto da Costa diz que se reserva-se no direito de não se pronunciar sobre os resultados provisórios apresentados pela Comissão Eleitoral Nacional até que sejam esclarecidos os índices de graves irregularidades no processo de apuramento dos resultados. Por outro lado, os analistas também abordaram a eleição que escolhe Evaristo Carvalho como o novo chefe de Estado santomense. Eu acho que a candidata Maria das Neves peca também um pouco pela desorganização da sua própria candidatura. Eu acho que uma candidatura que se pretendia séria, tanto da Maria das Neves como da candidatura do Pinto da Costa, onde efetivamente tivesse uma equipa consubstanciada, uma equipa que quisesse funcionar, então não se poderia esperar para hoje
para hoje vir dizer que essas eleições não são livres nem justas porque o resultado não lhe foi favorável. Essas eleições, não, na minha opinião, não são livres nem justas, não devido ao resultado, mas devido a tudo quanto aconteceu que todo mundo assistiu. Então, quando assistiram a esses pormenores, se estavam conscientes que não eram as armas que se deviam utilizar, deviam tê-la alertado atempadamente. Eu fiz e eu não era candidato nenhum. É uma questão de consciência, é uma questão de bom senso, é uma questão das pessoas quererem ser coerentes com elas mesmas. Isso quer dizer, na minha opinião, que se a Maria das Neves tivesse saído vencedora dessas eleições, ela teria esquecido tudo quanto aconteceu. E isto é mau, acho que nós devemos ser coerentes e, nesse aspecto, tanto a candidatura da Maria das Neves, principalmente essa que veio manifestar-se contra estes resultados, falhou, mas falhou de uma forma transversal porque não foi coerente e não foi responsável no momento próprio. Eu creio que o mais importante aqui é a Comissão Eleitoral Nacional. É a Comissão Eleitoral que tem incumbência de trazer uns dados mais fiáveis, dados seguros. E o que acontece é que a TVS esteve a tentar fazer um trabalho que não estão habituados a fazer, como técnicos que não estão preparados do meu ponto de vista, não são especialistas nesta matéria e cometeram alguns erros. Eu creio que a TVS tem que assumir essa responsabilidade pública e dizer publicamente que cometeram erros normais, de um principiante que é aceitável. Agora, temos que fiar pelo resultado da Comissão Eleitoral Nacional, que apresenta-nos o resultado e diz claramente que há um vencedor. E temos também os observadores que representam países africanos, que estão aqui a acompanhar as eleições e creio que dentro de dias, ou mesmo até final do dia de hoje, devem se pronunciar sobre os resultados. Então, amanhã devem pronunciar sobre esses resultados. É nesta via que nós devemos seguir, independentemente das pequenas falhas que são aceitáveis. A nossa democracia, ela ainda nova, está a sofrer um processo de formação, um processo de maturação que vai levar o seu tempo, independentemente das falhas pequenas, que são constatáveis, que, do meu ponto de vista, não influenciam de todo no resultado. Somos muito sensíveis, conforme eu referi já em momentos anteriores, que não convém tecer considerações relativamente a essas matérias. O que nesse momento é necessário nós fazermos fé é que há uma comissão eleitoral com toda a legitimidade de agir e proceder conforme tem procedido. Eu ouvi um candidato falar do processo de transparência que caracterizou todo o processo eleitoral. O presidente da Comissão Eleitoral fez a leitura dos resultados provisórios. Há ainda a outra fase, que é do próprio processo da Assembleia. Nós devemos evitar tecer considerações, porque essas considerações, de certa forma, influenciam os próprios trabalhos que irão decorrer a posterior. Então, o que nós precisamos nesse momento fincar e falar é justamente relativamente aos resultados provisórios, que neste momento, isto podemos falar de forma clara e sem margem de dúvida, que os resultados provisórios dessas eleições dão vitória ao candidato Evaristo de Carvalho. Portanto, aqui ficam algumas reações interessantes depois da eleição de 17 de julho, como forma de contribuir para que a opinião pública esteja esclarecida.